E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Então deixe lá conversar com minha amiga Alexia. Ô Alexia, bom dia, querida. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, tudo jóia, graças a Deus. Você está no Espírito Santo, é isso? Isso. Qual a cidade que você está no Espírito Santo, Alexia? Estou na Serra. Serra no Espírito Santo. Ah, tá, é isso mesmo. Acho que o pessoal mandou aqui, né? Mandou aqui um briefing aqui do que você, um resumo aqui do que você... quem é a minha amiga Alexia? A minha amiga Alexia Santos da Silva, ela é da Igreja Batista Betel. Botou aqui, Betel em Mãe Bahia, é isso mesmo? Isso, Mãebá. Ah, Mãebá. Isso. Ah, eu achei que era uma cidade na Bahia, Mãe Bahia. Mas não, é Mãebá. Ah, tá certo. A Alexia vai fazer 16 anos, não é isso, Alexia? Eita, meu Deus do céu. Tá solteira 16. Por enquanto, né? Daqui a pouco ela vai contar esse negócio para nós. 26. 26, Alexia? Ah, tá certo, é 26. 26. Com o rostinho de 16, né, Alexia? Então. Ah, obrigada. Aí ela está dizendo assim, ó, já atuou aqui em outros projetos, falou que na Cristolândia, no Espírito Santo também, não é, Alexia? Mas hoje ela está atuando no Sonho de Mãe. Ah, que legal. Então a gente vai saber que projeto é esse, Sonho de Mãe, o que que faz o Sonho de Mãe. Querida, obrigado por você ter atendido a gente, viu? Obrigado aí por ter disponibilizado esse tempo na agenda de vocês aí, né? E claro, desejamos boas-vindas aqui na rede. É a primeira vez que você está aqui na rede, né, com a gente ou não? Eu já fiz uma entrevista, mas no início do meu radical. Sim. Antes de eu entrar, na verdade, né? Foi um período, mas... Aí acho que é isso mesmo. Ah, você passou por aqui. E o teu nome é Alexia mesmo, do jeito que está escrito, Alexia, com K-C-I, Alexia. Meu Deus do céu. Mas e aí me conta, depois que apareceu a tua xará aí, essa aqui é bem famosa também, o pessoal te zoa muito ou não? Todo lugar que eu vou, as pessoas falam, Alexia, acende a luz, Alexia, canta. Todo lugar que eu vou. Eu tava doido para mandar você fazer isso, Alexia, eu ia dizer assim, Alexia, sei lá, uma ideia boa, né? Alexia, acende a luz, olha aí, rapaz, mas não podia, né? Eu já tô acostumada já, em todo lugar que eu vou, e às vezes eu caio, né, porque tô achando que tá me chamando, mas tá zoando comigo. Tá zoando mesmo, né? Oh, meu Deus do céu. Mas e aí, querido, tá tudo bem com você? Tá tudo em paz? Como é que tá? Você é de Serra mesmo? Não, na verdade eu sou baiana, só que eu moro no Espírito Santo desde os meus 1 ano de idade, que a minha família veio para o Espírito Santo, para não para a Serra, para uma cidade chamada Anchieta, que foi onde eu fui criada, onde eu cresci, até vim para o campo missionário. Sim, muito bem. E aí, para a gente já introduzir nesse bate-papo aqui, né, para saber quem é a Alexia, me conta aí, querida, como é que foi Bom, primeiro eu vou ficar no teu nome. Como é onde foi que se inspiraram no teu nome e na escrita dele, né? Escreveram no literal mesmo, Alexia, né? Você sabe qual é a história do teu nome, não? Então, o meu pai me conta que na Bahia foi uma cantora que morava fora e ela tinha o nome Alexia, mas ele quis dar uma implementada porque ele queria exatamente isso, que fosse, né, da forma como se fala, se escreve. Para que ninguém tivesse dúvida, né? Mas, na verdade, meu nome não ia ser Alexia, estava tudo certo para ser Yasmin, até na hora dele registrar, ele foi lá e registrou Alexia. Para contrariar minha mãe, né, aí ele foi lá e colocou Alexia, desse jeito. Pai, principalmente a galera das antigas aí fazia isso, né? Eu tenho o meu genro, o sobrenome dele é Itagiba, né? O sobrenome dele, aí é Pedro Itagiba. Aí o pai dele botou no irmão dele, no caso, no irmão do meu gêmeo, ele gosta tanto do nome Itagiba que ele pegou, botou o sobrenome, ele botou o nome principal do garoto, Itagiba, entendeu? Só que só foram saber depois que estava registrado já, e já era, né? Nossa, depois que registra, pois ia ser Yasmin, mas ele quis colocar Alexia, porque o dele é Adriano, né? Aí Adriano, Alexia. Menos mal que, de repente, se ele tivesse colocado Alexia com X, no caso, as pessoas talvez fossem te zoar mais ainda, né? O Alexia. É verdade. Eu consigo dar
dá uma né? segurada nas pessoas que falam, não, mas o meu Alex é diferente. Então, exatamente. Muito bom. E me conta, querida, como é que foi o teu chamado para ser missionária? Como é que foi isso? Os teus pais são cristãos, já eram, ou se são, né, cristãos evangélicos? Uhum. Foi tranquilo esse teu chamado ou não? Como é que foi isso? Então, foi assim, foi tranquilo. Eu sempre amei missões, né? Sempre fui envolvida, né, nos trabalhos missionários da minha igreja. Uhum. Na verdade, eu sempre sonhei em fazer viagens missionárias. Eu sempre amava muito quando era época da campanha, os missionários iam na minha igreja. Então, meu pai, né, os meus pais também são cristãos, e meu pai no período que eu vim para o campo, meu pai era líder do Ministério de Missões, então eu sempre fui muito envolvido, porque eu sempre ajudei muito ele. E então meu coração sempre tinha esse desejo de fazer viagens missionárias, né? E eu inclusive fiz, né? Para Minas, lá na minha igreja a gente desenvolvia trabalhos missionários. Mas esse desejo de vir servir no campo missionário nunca tinha passado pela minha cabeça até 2021, né? Nunca tinha, eu nunca me imaginei assim estar servindo de forma integral no campo missionário. Mas eu até falo, esse não eram os meus planos, mas eram os planos de Deus, né? Uhum. Então, em 2021, um casal de missionários, né, que eram gestores da missão e do projeto Viver aqui no Espírito Santo, foram na minha igreja para falar, né, dos trabalhos missionários. E no final do culto, o pastor, né, pastor Caio, estava falando para minha amiga sobre o que era o radical, né? Falando, né, do tempo, que o radical era um ano de forma integral, e eu já estava com um incômodo do meu coração, é, porque eu sentia que eu fazia tudo na minha igreja, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? E eu tinha feito uma oração muito específica para Deus, falando que o ano de 2022 eu queria fazer mais, porque eu já estava sentindo esse incômodo. Eu fazia as coisas, mas eu sentia que faltava mais. E eu fiz uma oração muito específica só eu e Deus, que eu falei que o ano de 2022 eu queria doar um ano fazendo mais. Nem tinha passado pela minha cabeça em servir no campo missionário. Era mais no sentido de fazer mais do que eu já fazia, porque eu estava sentindo que faltava alguma coisa. Em 2021 eu tinha acabado de me formar, porque eu sou formada em Direito, né? Então estava me preparando para a prova da OAB. E aí depois, né, desse dia específico, esse casal, né, de missionários foi na minha igreja, e depois eles falaram sobre o radical, e aí ele falou sobre essa questão do tempo, né, seria um ano. Eu entendi de Deus que era isso que ele queria, né, ele estava me chamando, esse incômodo que eu estava sentindo era isso, porque Deus já estava me preparando para ir para o campo missionário. Então, assim, para mim foi aquela coisa muito imediata, porque eu entendi ali de Deus que aquilo que eu tinha pedido em oração não era para 2022, já era para 2021. Então, assim, eu me lembro que o pastor ainda estava conversando, explicando, eu olhei para meu pai e só falei, eu vou. Aí ele só falou bem assim, amém, amém. Se você entendeu de Deus que realmente é isso, então, os meus pais, eles entenderam que Deus estava me chamando para servir no campo. Para o meu pai foi assim mais fácil, né? Até porque pela essa compreensão de ser envolvido com missões e entender e saber que a melhor coisa para o filho realmente é viver no centro da vontade de Deus. Para minha mãe já foi um pouquinho mais difícil. Não que ela não aceitou, ela entendeu, né? Mas ela ficou naquela de é isso mesmo, você acabou de se formar agora, você estava com outros planos, você vai sair de perto da gente mesmo, porque eu nunca tinha saído de perto deles, né? Eu sou a filha caçula, eu tenho mais dois irmãos e eu sou a caçula. Então, e eu nunca tinha planejado sair de perto deles. Eu sempre falei, não, quando eu tiver a minha família, eu vou ficar aqui perto de vocês, eu não tenho vontade de ir para nenhum outro lugar, eu quero ficar aqui sempre muito próximo. Então, assim, para ela foi um pouquinho mais difícil por conta disso, com essa questão da gente ser muito apegado, né? Tanto com ela quanto meu pai. Mas ela também super entendeu, né? Que era Deus que estava me chamando e eu entendi também que era a questão da obediência, né? Então os dois me abençoaram para que eu pudesse estar vindo para o campo, né? Eu falo que se eles não tivessem me abençoado, eu acho que seria muito mais difícil, né? A minha vinda. Então
Deus confirmou, né, não só no meu coração, mas confirmou no coração deles também, da minha família, do meu pastor, da minha igreja. Então, o meu chamado se deu dessa forma. Muito bem, tá certo. Alexia, e aí então você falou que se formou em Direito. Você chegou a fazer a prova do OAB, não? Fiz, antes de receber o meu chamado, né, de vir para o campo, eu fiz a prova, só que eu não passei, né, eu tinha que acertar 40 questões, eu fiz 36. E eu entendo de eu não ter passado, justamente porque talvez se eu tivesse passado eu não teria vindo para o campo, porque era algo que eu queria muito, né, e eu já estava me preparando há muito tempo. Eu não entendia, na verdade, logo no início, quando eu não passei e eu vi que eu não tinha passado, eu falei assim, como não passei? Porque eu estudei muito, né? Hoje eu entendo que eu não passei, porque se eu tivesse passado, eu ia estar me preparando para fazer a fase 2 da prova. Sim. E eu acho que dificilmente eu viria naquele momento para o campo. E no tempo que eu vim foi o tempo certo de Deus. Então, é algo que eu estou retornando o estudo novamente, né? Porque já se passaram 3 anos, né? Para me preparar novamente para fazer a prova, para vencer essa etapa também. Tá certo, e eu sei que você vai passar. E aí, Alexia, você falou que qual era a cidade que você morava? Era em Anchieta. Anchieta. Seus pais continuam lá em Anchieta, mas tudo no Espírito Santo, né? Isso, no Espírito Santo. Uhum. Sim. E é quantos quilômetros de Anchieta para Serra? Mais ou menos. Em quilômetros ao certo eu não sei te dizer, mas em horas de carro eu consigo fazer, sei lá, 1h30, 1h40. Não é tão longe. Mas normalmente eu vou de ônibus, né, para lá. E aí de ônibus dá umas 5 horas mais ou menos, porque eu tenho que ficar indo de cidade em cidade, sair da Serra e ir para Vitória, e aí para uma cidade próxima da minha, para de lá alguém vir me buscar. Então dá mais ou menos esse tempo de ônibus. Tá, então direto deve dar mais ou menos uns 100 quilômetros, né? 100, 110 quilômetros. Isso. Muito mais ou bem. menos isso. Bom, são 10 horas e 18 minutinhos, já estamos conversando com a minha amiga Alexia Santos, né, que está lá em Serra, no Espírito Santo, missionária da Junta de Missões Nacionais. Se você tiver perguntas para a Alexia também, né, perguntas para a missionária Alexia, viu? Por favor, se você tiver perguntas para a missionária Alexia também, você pode mandar aqui no nosso chat, que já está aqui, né? O nosso chat já está aqui com o pessoal. Você que está entrando agora aqui no YouTube, você pode mandar aqui o teu recadinho aqui no chat também. E também o nosso WhatsApp continua, você que está aqui na rádio, continua disponível lá, o 11 9 30 03 0316. Só não esquece, você que está aqui já no YouTube, de deixar o like, tá bom? Deixa o like aí pra gente, né? Isso é muito importante para o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve lá, né? Também clica no sininho, compartilha aí o nosso, obrigado, meu amor. Compartilha aí o link do nosso canal de TV aqui no YouTube, tá bom? Compartilha com todo mundo e avisa que estamos ao vivo com mais uma missionária, nessa quarta missionária de hoje. Alexia, e aí então você agora encerra, né? Esse foi tua primeira experiência missionária ou não? Ou você foi para outros lugares antes? Então, eu já fiz uma viagem missionária para Minas, acho que foi em 2019, 2020. Foi assim, a minha primeira viagem missionária saindo, né, para outro estado. A gente fez um trabalho lá, passamos acho que 15 dias mais ou menos, fazendo um trabalho de ir nas casas, né, visitar as pessoas. Foi na cidade que rompeu a barragem, né? Mariana? Não, agora fugiu aqui o nome da cidade. Até eu acabar aqui de falar, acho que eu lembro. Barra Longa, lembrei. Barra Longa. Isso, e então a gente foi com a minha igreja, né, alguns irmãos, e aí a gente fez esse trabalho lá, né, de ir nas casas, né, de orar com as pessoas, de convidar as pessoas para o culto, né. Então foi um trabalho evangelístico que a gente fez lá, né, de levar lá e levar a palavra, orar com as pessoas, e depois a gente convidava as pessoas para vir para o culto. E depois, né, logo depois, em 2021, eu vim para o campo.
Maravilha. E o que é que você, no caso, está achando, né, dessa tua experiência agora? E eu quero já também saber o que que é esse projeto. Mas antes eu queria que queria que você falasse para a gente sobre isso. O que que você está achando? Você está 3 anos, é isso? No campo definitivo agora, né? Agora, em agosto, dia 30 de agosto, completou 3 anos que eu estou no campo missionário. E o que é que você está achando? Está dentro da tua expectativa? Você acha que superou as tuas expectativas? Ou então você ainda pretende ir mais além? O que é que você acha até então, desse momento aí teu? Então, eu até falo que quando a gente viu os missionários, né, nas campanhas, falando, né, contando, quem está vendo, né, fica naquela emoção, naquela coisa, mas a gente não sabe, de fato, tudo, né, como vive exatamente o missionário, a gente só sabe aquilo que... E poder ter essa experiência de viver isso, né, antes eu via os missionários indo na igreja, e hoje eu tenho a oportunidade de ir nas igrejas e falar do campo que eu sirvo, né? Então, viver essa realidade, né? E viver realmente tudo aquilo que Deus tem feito, né? Eu falo que tem superado as minhas expectativas, porque quando a gente olha de fora, aí às vezes a gente tem aquela ideia, ai, que o missionário, ele sofre, que o missionário ele passa por isso, passa por aquilo, mas na verdade é uma realidade que talvez muitas pessoas acham que mas não é isso, né? Graças a Deus, nesse tempo que eu estou aqui, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me permitido, mesmo estando no campo, dar a oportunidade da gente estudar, da gente ter uma profissão no campo. Eu acho isso muito incrível, né? Eu vim para o campo, eu já vim formada, mas hoje aqui no nosso estado, a maioria dos nossos missionários, eles estudam, eles fazem faculdade, né? Tudo isso pensando também no campo. Então, aquela ideia que a gente tinha de fora, né, do que é um missionário, hoje, estando no campo, eu vejo que não é isso, né? Totalmente diferente, né? De viver tudo aquilo que Deus tem dado pra gente, de ter um local bom para a gente poder ficar quando a gente não está dentro das unidades, ter uma casa, né? Ser cuidado. Então, tudo isso superou as minhas expectativas, porque eu até falo, quando a gente vem para o campo e a gente lê lá o edital do Radical, tem lá que a gente precisa se adaptar, né, ao local onde a gente vai ficar. E aí, quando eu vim com a ideia, tipo assim, vai ser um lugar, sabe, um lugar bem simplesinho, porque quando a gente vê os missionários falando, a gente tem isso em mente, né? Muitas pessoas ainda têm isso, né? Que o missionário, ele sofre e tal. E quando eu vim, que eu cheguei, as missionárias, elas moravam no condomínio, tinha piscina no condomínio onde as missionárias moravam. Eu falei assim, opa, isso aqui é diferente do que eu estava imaginando, né? Então, porque eu tinha essa ideia também, né? De que, de repente, o missionário, ele estava no campo e ele passava, né? Muita coisa. Lógico, a gente passa por problemas, dificuldades, como qualquer pessoa, né? Então, quando eu vim e eu comecei a viver como o missionário vive, né? Aquele missionário que vem para o campo, eu vi que era totalmente diferente daquilo que eu imaginava, né? Então, realmente superou as minhas expectativas. Muito bem. São 10 horas e 25 minutinhos. E Alexa, o que é legal, sabe o que é? É porque, assim, como você muito bem falou, hoje a Junta de Missões ela tem essa preocupação, né, de no mínimo dar uma segurança, né, para os seus missionários. Claro, né, que a gente sabe que cada cidade, cada lugar tem o seu contexto, tem a sua dificuldade, né, tem o seu grau de dificuldade e tal, né. Tem as cidades onde estão missionários mundiais, por exemplo, cidades, né? Esses dias agora mesmo eu estava vendo um evento que acontece anualmente na Coreia do Sul, né? E tem um blogueiro cristão que estava lá e ele falando, ele fez uma live de lá em prantos, né? Dizendo que ele estava ali envergonhado, né? Porque ali haviam missionários que não podiam ser filmados, porque quando voltassem para suas terras seriam mortos. Ali haviam missionários, também ele falando, né,
que já sabiam que já tinha vazado, que eles estavam ali e quando voltassem iriam ser mortos. Né? E eles estavam ali, ó, de boa, não estavam nem um pouco preocupados com a vida totalmente entregue, iam morrer mesmo por Jesus e tal. Né? Então sabemos que cada lugar, cada situação tem o seu contexto. Né? Mas assim, louvamos a Deus pela Junta de Missões Nacionais, né? Porque cuidam dos nossos missionários, né? Amparam os nossos missionários onde eles estão, aonde eles estão, foram enviados, né? E a gente louva muito a Deus por toda a diretoria, louva muito a Deus pela vida do nosso querido pastor Fernando Brandão, né? Que ele tem sim essa preocupação de sempre estar, pelo menos no máximo que puder, está aí guardando, até porque a gente sabe que tem muitas missionárias jovens, como a minha amiga Alexia, né? E assim, hoje poderia, né, estar aí trabalhando, uma pessoa, como ela já provou aí pra gente, capaz, né? Poderia muito bem estar exercendo o sonho pessoal dela, mas ouviu a Deus, né? Obedeceu a Deus, né, Alexia? Como disse alguém, às vezes eu faço aqui a pergunta para você, para as pessoas, né? O que te levou, né, você deixar tudo, o teu sonho pessoal, a vir trabalhar, obedecer o chamado de Deus? A pessoa, rapaz, o que me levou foi a obediência. Eu sou maluco de não obedecer a Deus, né? Verdade. Top demais. E eu louvo a Deus. Semana passada nós estava aqui com a gente, pastor André e a missionária Giovana, que são dentistas, né? Atuam no projeto Amazônia, atuam no projeto Sul, né? E são dentistas, estavam com a vida perfeita em São Paulo, a vida, né, que toda pessoa comum sonha. Mas largaram tudo e foram para atender o povo ribeirinho e tal. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que é graduada em Direito, né, que já vai estar aí também com a OAB na mão, né? Mas está aí obedecendo ao Senhor, né? E nós louvamos a Deus pela tua vida, viu, Alexia? E aí, assim, a pergunta que eu queria te fazer, querida, é o seguinte: o que te motivou a participar, né, do projeto Sonho de Mãe? E também qual a importância dessa missão, né, para você? E como ela se conecta com os teus valores pessoais, querida? E também, ainda nessa pergunta, tomara que você lembre, porque são muitas em uma pergunta só. Eu queria que você fale... Não, vamos fazer o seguinte, essa aqui você vai responder primeiro, depois. Primeiro eu quero que você fale para mim o que é o projeto Sonho de Mãe. Então, o projeto Sonho de Mãe também faz parte da Cristolândia. A gente costuma dizer que o Sonho de Mãe ele é uma extensão, né? Ele é um braço da Cristolândia. Por isso que a gente fala Sonho de Mãe, mas é Cristolândia Sonho de Mãe. Cristolândia? Isso, Cristolândia Sonho de Mãe. Assim como a Cristolândia, né, o trabalho que a Cristolândia desenvolve, nós aqui do Sonho de Mãe também desenvolvemos, que é o cuidado com pessoas que estão querendo sair, né, da dependência química, da drogadição, e mudar de vida, e ter uma oportunidade de ter uma vida diferente. Só que o Sonho de Mãe, ele é um projeto diferenciado, porque a gente tem a oportunidade de acolher mulheres que querem ajuda, que querem sair dessa situação da drogadição e querem o tratamento. Só que essas mulheres, elas têm filhos, né? Então, o nosso projeto, ele acolhe, né, essas mães, essas mulheres que têm os filhos e não têm com quem deixar e elas querem tratamento. Então, o Sonho de Mãe faz esse papel de dar a oportunidade para essas mulheres, a ajuda para que elas possam se tratar e estando com os seus filhos. Então, esse que é o projeto Sonho de Mãe, né? É a Cristolândia, né? Mas é a Cristolândia Sonho de Mãe porque a gente tem a oportunidade dessas mulheres virem com os seus filhos para serem acolhidas aqui com a gente, né? O processo do tratamento é o mesmo da Cristolândia, todo o processo. Mas nós temos as crianças, né? O nosso diferencial é esse. Nós temos a oportunidade também de apresentar Jesus para essas crianças, né? É um desafio, né? Porque são crianças que também vêm desse contexto, né? De vulnerabilidade social, crianças que já passaram por muitas coisas, já viram muitas coisas ruins, mas quando elas
chegam aqui no projeto junto com as suas mães, a oportunidade que Deus nos dá de também evangelizar elas, de também levar a palavra de Deus para elas, né? Então, esse é o nosso projeto, né? O Sonho de Mãe. Muito bem. Existem em outros lugares no Brasil também o Sonho de Mãe, o projeto Sonho de Mãe ou não? Existe, na verdade, o Sonho de Mãe ele iniciou no Rio, né? Sim. Nós temos o Sonho de Mãe no Rio, que é o primeiro, e aqui no Espírito Santo, que agora em outubro vai fazer agora em outubro não, que nós já estamos em outubro. Dia 28 de outubro nós vamos completar 1 ano do Sonho de Mãe. Olha aí, Dia que legal. 5 agora nós vamos fazer a nossa festa de comemoração, né? Nós vamos fazer um culto aqui no Sonho de Mãe para celebrar, né, a Deus esse 1 ano que a gente vai completar. A gente antecipou um pouquinho a comemoração por conta das nossas agendas, então nós vamos celebrar agora dia 5, 1 ano, né, do Sonho de Mãe. Se tiver alguém aí do Espírito Santo quiser estar aqui com a gente para comemorar, 2 horas nós estaremos aqui celebrando aqui na Serra, em Jacaraípe, que é o bairro, celebrando 1 ano do Sonho de Mãe. Muito bem, são 10 horas e 32 minutinhos em Brasília. Estamos conversando com a nossa querida Alexia Santos, que está aqui junto com a gente na nossa quarta missionária, né, Alexia? Deixa eu falar uma coisa para você, querida. Sim, aliás, eu vou voltar à perguntinha que eu tinha feito, né? E depois você explicou para a gente aí o que é o Sonho de Mãe. Aliás, esse projeto Sonho de Mãe, eu particularmente não conheço, pode ser que tenha em algum lugar no Brasil, mas eu não conheço nenhum projeto, inclusive nem estatal, né? Nem projeto exercido por governo, né? Pelo governo local, municipal, estadual, ou até mesmo federal, esse projeto, que normalmente quando as mães estão em processo de vamos dizer assim, de cura, né, de vício, por aí vai, os filhos normalmente ou ficam com parentes ou ou às vezes são até mesmo acolhidos pelo governo mesmo, né, aqui, por um órgão do governo e tal, e às vezes os meninos vão para serem adotados e tal, né, é o que normalmente acontece, né, então assim, glória a Deus mais uma vez, né, por esse projeto. E a pergunta que eu tinha feito para você, o que te motivou, no caso, a participar desse projeto, né, o Sonho de Mãe, qual a importância dessa missão para você e como ela se conecta com teus valores pessoais? Então vamos lá para a primeira pergunta, né? O Sonho de Mãe, nós inauguramos ele no ano passado, justamente foi uma reforma de 3 meses, né, onde nós vimos muitos milagres de Deus aqui, né, para a gente fazer essa reforma, porque a gente entendeu, né, a nossa coordenação aqui entendeu a importância de a gente ter esse projeto, juntamente com a Junta, né, de ter esse projeto aqui no nosso estado, né, então, ano passado, quando a gente inaugurou em outubro, eu fiquei, né, vim para cá, eu e mais outra missionária, para ajudar, né, até que pudesse se formar uma equipe missionária para trabalhar aqui, né? Eu me coloquei à disposição. Até então, o meu trabalho, né, era juntamente com a coordenação. Eu ajudava a minha coordenação aqui do estado, o Emerson e a Valdice, na parte financeira, na parte administrativa, Alexia, né? Oi? Tá me ouvindo, Alexia? Tô ouvindo. Com 35 minutinhos, e quando você está falando, não sei se é a tua internet que deu uma oscilada aí, vocês, eu acredito que o som não é, né? Eu acho que o microfone não é não. Tá começando a cortando, sabe? A tua fala tá cortando. Deixa eu dar uma olhadinha no se foi a internet ou se foi algum probleminha no teu microfone aí. Então, vocês estão conseguindo me ouvir agora direito? Ou tá cortando aí? Internet mesmo. Cortando mesmo. Agora mesmo melhorou? Você pergunta, vocês estão conseguindo ouvir? E aí cortou. De novo. Agora tá dando? Isso, agora, acho que agora sim. Vamos lá. Continua agora aí. Foi? Sim. Então, com essa necessidade, né, então eu vim para cá para ajudar, porque como o meu trabalho junto com eles, eu conseguia fazer, né, tendo o computador aqui comigo, então eu iniciei aqui o trabalho para ajudar até que se formasse a equipe, né, e eu pudesse retornar
para as minhas funções. Eu iniciei aqui no campo trabalhando na Cristolândia Feminina. Passei todo o meu processo de radical servindo na Cristolândia Feminina, né? Depois que acabou meu radical, eu permaneci por mais uns 4 meses. E aí foi quando eu saí, comecei a trabalhar mais nessa parte administrativa, financeiro, dando um suporte nas unidades quando necessário. Então, eu vim no início do Sonho de Mãe para dar esse suporte, e aí fiquei até dezembro, metade de dezembro, quando eu saí para as férias. Quando eu retornei das minhas férias, o objetivo não era para eu voltar para o Sonho de Mãe, porque até então já tinha a equipe aqui, que já tinha sido formada. Então eu voltei para as minhas funções normais. E aí em fevereiro, para cobrir a férias, uma férias da gestão, a minha coordenação me pediu para que eu viesse para ficar aqui na gestão, né? E aí eu vim para cá para cobrir as férias e permaneci, né? Então Deus, eu até falo que foi uma coisa que eu não pedi para Deus, mas Deus me deu para vir trabalhar, né, aqui no Sonho de Mãe. E de fevereiro para cá, então, eu não saí mais. Estou aqui até hoje, né? Então, agora em outubro faz 8 meses que eu estou atuando aqui na gestão do Sonho de Mãe. E qual era a outra pergunta mesmo que eu já fugiu? Alex, o teu internet falando demais, né? Eu acredito que deixa eu ver aqui. Se eu ligar aqui o meu... Deixa eu desligar aqui o Wi-Fi e tentar só ficar na minha internet mesmo. Só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. De repente. Você está vindo assim, bem... Só um pouquinho aqui que eu vou tentar ajustar aqui para ver se eu consigo... Sim. Se eu consigo mudar para outra. Bom, são 10h38 aqui no YouTube, gente. Deixa eu pedir. Está dando aí o teu like, tá bom? Entra aí com o like aqui no nosso canal de YouTube, tá bom? Se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito. Mais uma vez, peço para que clique no aí, né? E compartilha o link da rede também, né? O link do canal de TV, que a gente possa estar crescendo. Nós temos planos futuros para esse canal e acreditamos muito e podemos, né, em nome de Jesus, futuramente com esse canal bem fortalecido também, tá bom? Então faça isso de todo mundo e não esquece não de deixar o like, porque é exatamente o que faz com que a plataforma entregue para outras pessoas, né, de elas conhecerem aí o canal de TV, tá certo? Bom, vou a amiga Alexia ela lá oscilando demais, a resposta dela ficando muito picada, algumas coisas estava deixando a gente estava deixando de entender, né? E então a gente está aguardando o retorno dela, acho que agora deu certo. Consegui, acho que agora foi. Tá ouvindo aí, não? Eu estou ouvindo, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim, mas a tua imagem está congelada. Eu ouvi o que você falou, mas a imagem está congelada. Agora, deixa eu ver se normalizou. Continua? Sim, agora a tua voz, quando fala... Bom, deixa eu vou retornar com a perguntinha aqui para você, né? Eu acho que a última pergunta foi, não sei se você não respondeu, como que se conta os seus valores pessoais com o projeto de mãe? Então, tá dando para me ouvir? Sim, a imagem tá meio que quicando. Eu quero ver se a voz vai sair normal. Tá. Oi, Alex. Então, eu acho que Oi? Oi, pode falar. Eu troquei o Wi-Fi aqui, tá dando para ouvir agora, né? Estou tentando ajustar para mais próximo aqui a direção Wi-Fi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Tá dando para ouvir? Bom, gente, falta 20 minutos para as 11 horas. De repente, a internet da minha amiga começou a dar um problema, né? E está congelando demais a fala, a imagem também, né? E
eu vou pedir, inclusive, para o pessoal da produção me orientar aqui o que eu devo fazer, porque ela está falando, mas chegando muito complicado aqui para a gente, né? Oi, Alex. Oi, você está me ouvindo? Tá chegando cortado. Oi? Tá ainda cortado? Chegando. Eu troquei o Wi-Fi aqui. E estou congelando. Tava tudo bem, mas aí de repente passou pela minha... a tua começou a oscilar aqui, né? Começou a dar um... Agora, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Vamos tentar ver se dá certo. A imagem... Porque agora eu estou na minha internet. Sim. Oi, Alex. Oi. Fala aí para ver se falando se a gente consegue seguir, por favor. Então, né, respondendo aí a sua pergunta, né, sobre o que o projeto tem a ver, né, com aquilo que, né, sobre os meus valores. Eu acho que o principal é a questão de você fazer, né, e eu aprendi, né, eu cresci entendendo isso, a necessidade da gente poder ajudar as outras pessoas, né, então, isso é uma das coisas que eu cresci aprendendo sobre isso, sobre você ajudar, sobre estender a mão para aquela pessoa que precisa, e o Sonho de Mãe a gente faz isso, né, sobre você dar a oportunidade a uma pessoa para que ela possa ter, né, a sua vida transformada. Então, nesse sentido, é algo que eu cresci aprendendo sobre isso, sobre também a gente ter em mente a nossa necessidade de também cuidar do outro, né? Não só nesse sentido de que a gente, né, que nos meus valores, né, você poder cuidar, você poder demonstrar amor, e o projeto faz tudo isso. O Sonho de Mãe a gente pode oferecer tudo isso, não só para as mães, mas também para as crianças, né? Poder cuidar, poder demonstrar o amor, poder ser grato e também ensinar elas a serem gratas. Então, atrela, né, uma coisa com a outra. Eu não sei se eu respondi né, a pergunta. É isso mesmo. Muito bem. 16 minutinhos, faltando as horas da nossa capital. 16 minutos, faltando para as 11 da nossa capital. Estamos conversando com a nossa querida missionária. Alexia, eu vou ir no nosso... tem lá algumas participações. Deixa eu ver quem é que já passou aqui, né? Mandando alô, mandando recado aqui no nosso chat. Bem, né? Para a gente... Só para eu estar interagindo aqui com o nosso público também. A Betsena, ela está dizendo, bom dia, pastor Welber, e saudades, Alexa. A Marluce Maria, Marluce de Pernambuco, Deus abençoe a todos, um bom dia. Quem mais? A Rosimeire Mendonça também está dizendo, bom dia, paz do Senhor. O Osório Pellegrini está dizendo, o sustento da missão no campo é suficiente? Ou apelar às compras financeiras? O Alexia, para você, ele está perguntando, o sustento no campo é suficiente? Ou tem que apelar às compras, acho que é isso? Compras parceiras? Oi, Alexia, está me ouvindo? E cortou, estou ouvindo, só faltou o finalzinho da pergunta que eu não ouvi. Oi, ele perguntou o seguinte, a missão no campo é suficiente ou tem que apelar a compras? Ele botou compras parceiras, ou não sei se ou a outras parcerias, não sei se é isso que ele quis escrever, e saiu, né? Eu acho que é isso que ele quis. Eu acredito que a pergunta tem mais lógica isso.
ou tem que apelar a outras parcerias? Então, é suficiente, sim, até porque a gente entende que o trabalho que a gente faz aqui não é nosso, é do Senhor, né? Então, o Senhor provê tudo. A gente até, às vezes, se preocupa com, às vezes, talvez precisa fazer isso, uma reforma, alguma coisa, como a gente viveu aqui, às vezes a gente vive, né? A gente precisa fazer isso, digamos que o recurso, né, tá pouco, tá acabando, mas a gente serve um Deus provedor, então é suficiente. Eu falo que Deus aqui, nós vivemos não só milagre, nós vivemos o milagre do milagre aqui. Então, Deus provê tudo, né? Então, a gente às vezes se preocupa com o ser humano, então é suficiente. Deus, muitas vezes, nos dá muito mais daquilo que a gente precisa aqui. Então, é uma das coisas que a gente vive muito no campo missionário, né? É suficiente. E não só suficiente, Deus dá muito além daquilo que a gente precisa, né? Eu vejo, isso fortalece muito minha fé, porque eu vejo, a gente vive, né, vendo os milagres de Deus aqui diariamente, né? Eu penso que se talvez eu não tivesse no campo missionário, eu estaria perdendo de ver tantos milagres como eu vejo aqui no campo, né? Então sim, é suficiente. Deus ele provê todas as coisas que a gente precisa aqui. E sobre a questão, né, de recorrer, eu não sei se talvez o intuito dele seria Muito bem, 10 horas e 47 minutos em Brasília, 10h47 na nossa capital. Travou mais uma vez aqui a internet, né? A Alexa deu uma sumidinha. Oi, voltei. Vai lá, Alexa, continue. E então, assim, são as igrejas batistas, né? São os batistas brasileiros que mantêm o nosso projeto, né? O sustento do nosso projeto. Amém. Então, nós não temos essa ajuda, se for nesse sentido, não. Nós temos parcerias, né, com as igrejas, né? E pessoas que têm nos abençoado. Muito bem. A Rosimeire Mendonça, ela está dizendo assim: nem todo trabalho vive em condomínios. Jesus não tinha para onde relatar sua cabeça. Conheço missões na África que vivem somente da graça de Deus, senão pelas ofertas enviadas. Faltaria tudo para a sua sobrevivência. Ô, Rosimeire, assim, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente tem um conceito que todo, assim, né, um conceito mais antigo, que todo missionário tem que passar perrengue mesmo, né? A gente acha que todo missionário ele tem que abrir, é como se fosse um franciscano, né? Acho que é isso, fazer um voto de pobreza e agora virar porque Jesus andou, né, e tal. Nós estamos em outros tempos, né? Claro que nós reconhecemos, como eu falei ainda há pouco, cada situação tem o seu contexto. Com certeza, a Alexia, ela não falou aqui que as missionárias que ela foi visitar, que estavam, né, em um condomínio que tinha até piscina, não é que a junta de missões, né, ou qualquer outra organização está ali preparando lugares luxuosos para que eles estejam e tal. É porque, assim, quando trata-se de segurança também, né, claro que a junta de missões ela tem que colocar os nossos missionários, principalmente os missionários que são jovens, né, e meninas, né? Por exemplo, eu já entrevistei aqui meninas de 19 anos que saíram de São Paulo, do Rio e tal, e foram para o interior, né, do Ceará, para o interior aí né, de lugares assim. Então, assim, aí a junta, claro, ela vai proporcionar ali um lugar onde primeiro tenha segurança. E, de repente, um condomínio, né? Um condomínio que tem que a Alexa falou aí no contexto de que não que os missionários estão luxando, né? Até porque disso, né? Não mesmo. Dentro do condomínio ou dentro de um lugar ou para outro lugar que ela fosse atuar, o preço é o mesmo. Então, assim, se o condomínio pela segurança é melhor, óbvio que a gente vai optar pela segurança.
né? E assim, é muita radicalidade a gente querer comparar o tempo de Jesus com os tempos de hoje, não é? Não dá para comparar. E também, mais ainda, a radicalidade, é radical a gente querer comparar missionários que foram para a África e tal. Nós sabemos, eu particularmente conheço uma família de missionários que, poxa, foram para no meio de uma tribo, né? E não são de instituto nenhum, de instituição nenhuma, eles foram, sentiu, foi o casal, tiveram os filhos, os filhos cresceram, são jovens, são adolescentes, estão lá hoje, né, atuando e vivem de ofertas de brasileiros. Lá o cara já construiu igreja, construiu comunidade, vive no meio de uma aldeia, 40 quilômetros da cidade mais perto, não tem carro, vai de bicicleta ou de cavalo ou de charrete, né? Não tem carne na cidade, então assim, não tem energia na cidade, não, na aldeia que ele vive e tal. Então, a gente sabe, cada qual tem o seu contexto. Então, assim, a gente não significa que aqui no Brasil a gente vai ter que pegar os nossos missionários para dizer que são missionários, não, você vai viver a extrema pobreza aqui e tal. Pelo contrário, os missionários têm que ser prósperos, porque normalmente quando eles chegam nas cidades, principalmente cidades do interior, né, a gente sabe o perrengue que é, as famílias passando necessidade, por exemplo, missionários ribeirinhos, missionários que vivem no agreste do Brasil aí, né, no sertão e tal, às vezes eles chegam em vilarejo onde as pessoas não têm o que comer, e eles às vezes têm que estar ali repartindo o pouco que têm, o pouco que ganham e tal, com essas pessoas. Então assim, cada qual tem o seu contexto, né? Não dá pra gente ser assim radical, não, porque na África tem gente passando fome. Não, aí assim, porque essa pessoa está passando fome, aí eu que sou missionário, eu tenho que passar fome e tal. Não, não é assim também, né? E glória a Deus, porque nós temos a Junta de Missões Nacionais, né, que se organizou para pelo menos proporcionar para esses missionários uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade que é o caso aqui da minha amiga Alexia e dos demais que estão atuando no Brasil. Glória a Deus, porque somos brasileiros, querido, não nascemos na África, não nascemos em outros lugares, né? Então, assim, Deus nos abençoou, né? E nós agradecemos a Ele todos os dias, não é isso, Alexia? Sim, e, assim, a própria palavra de Deus, ela... Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô ouvindo, Alexia, só porque eu vou ter que... A própria palavra de Deus, ela fala muito, né, sobre essa questão do amor, do servir, do compartilhar, a igreja de Corinto, uns doavam as coisas uns para os outros, de se ajudar, e realmente cada lugar é um lugar, cada país é um país, né? Jesus, ele já pagou o preço por cada um de nós, e por isso que ele nos chama para servir, né, em cada um num local diferente. Quando eu cheguei, realmente, as missionárias moravam no condomínio, e era justamente por isso, pela segurança, era próximo da unidade, nós podíamos ir caminhando, mas eu passei 1 ano servindo ao Senhor de forma voluntária. O Senhor não deixou, não permitiu que faltasse nada, mas eu era alguém que trabalhava, saí do trabalho para servir no campo, e precisei estar totalmente dependente do Senhor, né, sendo realmente sustentada através, né, do programa de adoção missionária. Os meus pais também me sustentavam, mas foi uma decisão que eu escolhi, entendi que o Senhor me chamou, mas realmente essa é a realidade, né, que eu iniciei falando. Muitas pessoas acham que o missionário ele precisa sofrer, ele precisa padecer para ele ser um missionário. E essa não é a realidade. O Senhor, ele já pagou o preço por nós. E qual é o mandamento dele? Vão por todo mundo e pregue o evangelho, fale da palavra. Se você precisar estar no lugar mais simples, mais humilde, você vai estar, porque você está por amor ao Senhor, como muitos missionários, como ela realmente citou aí a questão da África. A gente sabe a realidade, a gente sabe o contexto. Mas se nós podemos servir ao Senhor, seguir o chamado dele, podendo ter um conforto, glória a Deus por isso. Porque nós vamos fazer e entender que é o Senhor que está cuidando de todas as coisas. Independente se eu estou numa casa simples ou se eu estou num condomínio, não. Né? O nosso chamado, ele independe disso, depende de um lugar, independe se eu recebo um valor ou não, nós somos chamados para servir. E eu não entendo que eu sou chamada para servir, eu preciso passar as mesmas coisas que
Paulo passou, né? Eu vou ser chamada para servir no tempo que eu sirvo hoje, podendo ter um lugar seguro para morar, podendo ter uma unidade segura para oferecer um cuidado para as nossas acolhidas aqui, uma proteção. Eu não preciso estar passando necessidade ou sendo perseguida, até porque o nosso país, ele nos permite falar de Jesus, né, sem nenhuma retaliação, e nós temos muitos irmãos missionários que passam por isso, que precisam se esconder, que não podem falar do Senhor abertamente, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando e provendo também a vida de cada um deles, aonde quer que eles estejam, porque eu já ouvi muitas histórias de missionários. Com certeza passaram por muitas lutas, assim como nós também passamos por muita luta. Pensa, você trabalhar, e aí você sair do seu trabalho, você já se autossustentava e você não ter mais ali seu salário todo mês, mas você viver um ano sendo sustentada pelo Senhor, e o Senhor não permitindo que faltasse nada. Então, graças a Deus que nós podemos viver isso aqui. Quem dera se todos os missionários, independente de onde quer que eles estejam, eles não precisassem passar, às vezes, por muitas coisas que eles passam, né? E Deus, ele nos dá aqui essa oportunidade de servir ele, ser cuidado também, porque é isso que o missionário precisa, né? Do cuidado primeiro de Deus e também das pessoas. Muito bem. 3 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. 3 minutos faltando para as 11 horas na nossa capital. Quem dera, sabe, a minha oração era que nós pudéssemos, né, os missionários, pudéssemos, né, ter mesmo salários maravilhosos, né, e tal. Porque, assim, o missionário, gente, assim, primeiro que o cara, ele abre mão da vida dele, né? O entendimento, não é nem que ele abre mão, eu acho que isso é até meio pesado de falar, meio radical de falar. Na verdade, o missionário, ele ouve a voz de Deus e vai fazer o que Deus está mandando ele fazer, não é? Porque o normal, vamos dizer assim, né? O normal é o quê? São as pessoas, o que as pessoas fazem? Vai cuidar da sua vida, né? Cuidar dos seus sonhos, cuidar dos seus projetos, da sua vida pessoal e tal. Esse é o normal. Né? Então, assim, só que tem muita gente pegando praticamente aquilo que eles têm, né? E dividindo com pessoas, dividindo com comunidades e tal, né? Então, assim, como a gente falou, cada situação tem o seu contexto, né? Bom, eu estava lendo aqui os chats, deixa eu continuar aqui. Tem a minha amiga Sheila Santos também, ela está dizendo assim, Pastor Elber, a voz dela está boa, e a do Senhor, do Senhor também está falhando, né? Ok. O Osório Pellegrini está dizendo o Xandão deve estar interferindo. Meu Deus. Abraço, Osório. Aí o pessoal da rede web de Rádio Cristãs Amigas está mandando um abraço aí para a Alexia. A Iracema Souza, ela falou: justíssimos nossos missionários, têm um mínimo de segurança e conforto. O missionário divide o seu sustento muitas vezes com quem precisa. A Betânia está dizendo bom dia. A Iracema Souza está dizendo a Junta de Missões Nacionais cuida muito bem dos nossos missionários. Imagina a responsabilidade com os jovens radicais, não é? Não é verdade? Então, assim, tem que ter todo esse cuidado e a responsabilidade, de fato, é muito grande. Porque, queira ou não, os meninos saem das suas casas, não é? E vão estar atuando aí e tal, e tem os seus riscos, né? Claro que tem os seus riscos, né? Então, assim, obrigado aí pela participação de todos. Alexa, tem mais perguntas aqui para você? E a pergunta é engraçada, né? Soa pra gente, soa assim, tão engraçado. Alexa, tem... Meu Deus. A outra perguntinha que eu queria fazer para você é... Aqui, cadê? Eu tinha separado aqui a perguntinha. A outra pergunta é o seguinte. Sumiu a tua pergunta, Alexa. Meu Deus do céu, meu Deus. Sumiu as perguntas aqui. Agora sim. Quais os maiores desafios, né, que você enfrenta ao trabalhar com mães em situação de vulnerabilidade social e como você os supera? Então, eu acho que o nosso maior desafio aqui, né, no projeto é que são mulheres
que são mães, mas não sabem ser mães, porque perderam boa parte da vida dos seus filhos por conta da drogadição. E aí, um dos desafios, né, maiores que a gente enfrenta aqui é porque hoje atua eu e mais 3 missionárias. E todas nós somos jovens, solteiras, e nós não temos filhos. Então, assim, como fazer com que essas mães nos ouçam, como fazer com que essas mães entendam que nós estamos ensinando elas a ser boas mães, sendo que nós não somos mães, sendo que nós nunca, né, geramos uma criança. Então, esse é o nosso maior, acho que o nosso maior desafio. E nós conseguimos enfrentar ele aqui através da palavra de Deus. Eu sempre falo com elas, eu não sou mãe, eu não sei o que uma mãe sente com relação ao seu filho, mas eu sei aquilo que a palavra de Deus me ensina como é ser uma boa mãe. E eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe, ela é uma boa mãe, então tudo que eu aprendi com ela de bom, eu compartilho aqui com elas, e as missionárias também fazem isso. Eu falo que é algo do Espírito Santo mesmo, de Deus, que nos dá sabedoria a conduzir coisas básicas, que, por exemplo, uma mãe, ela sabe quando a fralda da criança está cheia, que de tanto e tanto tempo tem que trocar. Quando as nossas mães, né, chegam aqui para ser acolhidas, é algo que a gente precisa sempre estar falando, olha, já trocou a fralda da criança? Olha, já viu se a criança não está com fome? Que para a gente que não é mãe, mas que a gente sabe, entende, segundo a palavra de Deus, o que é ser uma boa mãe, o que é ser uma mãe segundo o coração de Deus, a gente já sabe, mas elas não sabem. E aí elas estão escutando jovens que têm idade ou para ser até filhas, ou para ser irmãs, ou para ser tias, amigas, estão ensinando elas o que é ser uma boa mãe, o que é ser uma mãe segundo o coração do Senhor, uma mãe que ensina, uma mãe que ama, que corrige em amor. Então, eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios. E também fazer com que as crianças entendam isso, que nós não somos as mães, porque elas recebem muito amor e carinho aqui da gente. Elas chegam, né, com essa, né, que é tudo novo para elas também, mas logo elas começam a entender, as crianças, que aqui é um lugar muito bom, que elas estão sendo cuidadas, estão sendo protegidas. Nós fazemos questão de dizer que nós a amamos, quando precisa ser corrigida, né, ensinada, a gente também faz isso aqui, né, e também que as crianças, também um dos nossos desafios, fazer com que as crianças entendam que nós damos muito amor, muito carinho, mas elas têm uma mãe aqui dentro, né, para não acontecer a substituição, achar que a gente é a mãe e as mães não são, não. O nosso desafio é esse, é fazer com que as mães entendam que elas são as mães, então elas que precisam cuidar, elas que precisam amar, dar carinho, proteção, e as crianças também entenderem isso. Então, esses são os desafios, e nós superamos esses desafios através da palavra do Senhor, né? Todos os dias aqui falando e orando, né? E buscando ao Senhor aqui junto com elas e falando dessa importância delas aprenderem a ser mães. E mesmo que a gente não seja mãe, mas o Senhor, ele nos mostra o que a gente precisa fazer aqui, precisa ensinar, né, a cada uma delas. Então, seria isso. Muito bem. Até isso, para alguns missionários, né, abrem mão, né, de famílias, de serem mães, pais, né, alguns missionários até disso às vezes abrem mão, né, para estar literalmente com a sua vida entregue aos pés do Senhor. E Alex, assim, quais os resultados mais significativos que você já viu, no caso, desde quando começou a trabalhar nesse projeto? E, assim, eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história inspiradora aí para você. Então, mesmo o nosso projeto aqui, tão novinho, né? A gente fala que é o nosso bebê aqui, porque vai fazer 1 ano. Sim. Nós já temos colhido, a gente fala que estamos colhendo frutos já, né? Mesmo em tão pouco tempo, nós temos aqui crianças que já têm um desejo de ser radical quando completar 18 anos.
Oh, meu né? Deus. A gente tem a Evelyn aqui, uma das nossas crianças, ela fez 12 anos aqui no projeto, Ó, e ela fala que ela quer ser radical. Às vezes a gente pega as crianças brincando de missionária. Aqui, uma é missionária, a outra é radical, a outra é gestora, a outra é a criança que aprontou e está no escritório, na cadeirinha do pensamento. Então, assim, quando a gente olha para isso, né, a gente vê uma criança falando, olha, eu também quero fazer a mesma coisa que vocês fazem, porque eu vejo o tanto que vocês cuidam da gente. As crianças aqui, elas têm o hábito de fazer cartinhas, né? Então, assim, eu passei esse mês de setembro fazendo promoção missionária em São Paulo. Então, eu fiquei um mês todo fora, né? Então, antes de eu ir, eles fizeram várias cartinhas, né, aqui para mim, falando, tia Alexa, volta logo, tia Alexa, tô com saudade, né? Eu cheguei, fizeram cartinha também, me deram, fizeram cartaz me vindo de volta. Então, quando a gente olha, né, as crianças que vieram de um contexto tão difícil, porque assim as mães já são adultas, né, por mais que elas estão passando por essa situação, né, de querer sair, né, dessa realidade, desse vício, mas já são adultas, né? Agora as crianças, elas são indefesas. Elas precisam de alguém para cuidar, para olhar, né, por elas e também para dar a oportunidade de oferecer um futuro diferente. Então, quando essas mães decidem vir para cá, para o sonho de mãe, para ser acolhida, né, e dar essa oportunidade para os filhos, né, a gente entende que realmente é algo de Deus e esses são um dos frutos, também a conversão, né, pessoas que nunca tiveram um relacionamento com o Senhor, começar o trabalho de discipulado e aí essa pessoa, uma dessas mães confessar, olha, eu quero receber Jesus, eu quero aceitar Ele, como que eu faço, o que eu tenho que fazer, né? Então, são frutos que nós já estamos colhendo aqui. E nós temos uma história aqui, né, que eu sempre tenho contado quando a gente vai nas igrejas, né, de uma das nossas mães aqui, quando ela chegou numa situação muito, muito debilitada, e assim que ela chegou, a gente tem o hábito de já levar, né, no dia seguinte na unidade de saúde, para ver como está a questão de saúde, para ver a questão de vacina das crianças. E essa mãe, quando ela chegou aqui, e ela foi na unidade de saúde, a gente descobriu que ela estava com tuberculose. E aí, como fazer? Né? E ela veio com uma criança de 2 anos. Né? Então, a gente precisou isolar essa mãe para que ela pudesse ficar, né, no quarto separado, e nós começamos a cuidar então da filha dela, né? Era a gente, nós missionárias que dava banho, dava almoço, que colocava para dormir, passou então a ficar com a gente, foi quase 3 meses assim, né? A gente tendo que fazer o papel da mãe, porque a mãe não podia estar com a filha, foi difícil para essa mãe, né? Mas graças a Deus ela conseguiu superar, o Senhor restabeleceu a saúde dela, a gente pôde ver a mudança dela, tanto fisicamente quanto internamente, e a gente entende que só Jesus pode fazer isso, né? Então, a filha dela, quando chegou, também tinha muita dificuldade para dormir, ela não dormia, então a gente passou por esse processo da privação de sono com ela também, né? Da gente colocar para dormir, às vezes dormir 1, 2, 3 horas da manhã, porque a criança não dormia. Todo esse processo não foi fácil, nem para a mãe, nem para a criança, porque a criança via a mãe, não podia abraçar, não podia beijar. Para a mãe também foi muito difícil. Então, Deus permitiu que as duas passassem por esse processo, que não foi fácil, e passaram por esse processo que não foi fácil, mas o Senhor deu a vitória, elas estão aqui ainda com a gente. Agora, hoje a mãe está completando 8 meses, né? Então, assim, para a gente é uma vitória, a criança está bem, então a gente vê que tudo isso é só o Senhor que pode fazer, né? E é fruto, né, de muitas orações que eu falo que não é só o nosso trabalho, nós missionárias que estamos aqui todos os dias, mas são tantas pessoas que estão orando por nós aqui, orando por cada uma das mães, cada uma das crianças. Então nós louvamos a Deus por isso, né? Então essa é uma das histórias que eu tenho sempre contado, porque a situação que essa mãe chegou, num estado muito, muito debilitada, todo o processo que ela passou aqui dentro, tendo que ficar isolada, para cuidar
tanto dela, né, da saúde dela. Depois a gente descobriu que a criança também estava com tuberculose, só que Deus é tão bom que a tuberculose dela não era aquela contagiosa, né, não tinha transmissão do vírus. Não, então a criança ainda está passando, né, pelo tratamento, a mãe já finalizou, mas foi uma das histórias que marcou muita gente aqui por todo esse processo. Muito bem, o trabalho é lindo, né? Porque assim, a gente fica pensando que se o Estado fosse atuar dessa forma, a criança estaria no conselho tutelar, né? No mínimo, né? Ou já teria sido até encaminhada para o processo de doação, né? E a mãe, se obedecesse, se submetesse e tal, muito bem, estaria, se não, ela volta para a rua e vida que segue, né? E glória a Deus mais uma vez por esse trabalho tão lindo. Alexia, e assim, é uma pergunta mais ou menos parecida com o que eu já te fiz, mas eu acho que ela tem um outro contexto no seguinte: como que o projeto tem impactado a vida das mães e crianças que vocês atendem? E quais, no caso, as mudanças mais significativas que você tem observado aí sobre essas vidas, sobre essas mães? Então, o que tem impactado, né, assim, a gente vê muito a vida delas, é quando elas olham para todo o cuidado que elas recebem aqui, né, de um cuidado, de uma preocupação, como elas estão, como as crianças estão, né, e aí elas falam, cara, por que vocês jovens fazem isso? Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui, sabe, de às vezes a gente vê, tipo, a criança fica doente, a gente tem que correr e levar para o hospital, e da mãe vir chorar e agradecer, olha, vocês se preocupam, que amor é esse, né, que vocês têm por pessoas que vocês nem conhecem, nunca viram na vida. Então, a vida do missionário, né, eu falo, não porque nós não somos perfeitos, mas a vida, né, do missionário, né, a vida na vida com elas aqui tem impactado, né, a vida delas com relação a isso. Né? Então, uma das coisas que eu vejo aqui. E a outra pergunta foi sobre o que mesmo que já fugiu aqui. A outra pergunta é: quais as mudanças mais significativas que você tem observado aí na vida desse povo? Uma das coisas que a gente tem observado muito é com relação às crianças, o tratamento das mães com as crianças. Porque quando elas chegam aqui e elas não estão mais sob o uso das drogas, e elas começam a enxergar a realidade de como são os seus filhos, né, assim, de forma bem limpa, bem clara, que são crianças que são cheias de vontade, crianças que não respeitam regras, não estão acostumadas com uma rotina, isso choca muito para elas. Mas quando a gente vê passar os dias, passar o tempo, e elas começarem a conversar com as crianças, começarem a dar amor, dar carinho, corrigir, sabe? Corrigir sem gritar, sem querer bater. Porque a gente sempre fala essa questão aqui do bater, né? Porque bater na raiva, bater porque a criança, porque tá nervosa e aí quer descontar na criança. Então a gente conversa muito com ela sobre isso. Quando a gente começa a ver que tá surtindo efeito, sabe? Que elas estão conseguindo conversar com a criança, estão conseguindo demonstrar afeto, amor. A gente teve caso aqui de mãe que não abraçava o filho, sabe? Não abraçava, não dizia que amava. Depois que elas têm esse encontro com Jesus, né? As coisas começam a mudar. Então, são coisas, o relacionamento, né? De mãe com filho, que a gente vê muito, né? Assim, muito claro essa mudança conforme vai passando os dias aqui com a gente. Muito bem, são 11 horas, meu Deus, o tempo voou, 11 horas e 15 minutinhos. Deixa, Alexia, eu ir aqui no nosso chat rapidinho, porque tem mais recados aqui pra gente. A Betânia passou por aqui dizendo bom dia, a Iracema está dizendo a Junta de Missões cuida muito bem dos nossos missionários, imagina a responsabilidade com os jovens radicais, acho que eu já tinha até lido esse recado. A Iracema Souza ainda dizendo que Deus te abençoe, Alexia, você demonstrou conhecimento e desenvolvimento em toda a entrevista. A Iracema está lá em São Paulo, capital. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos tem uma pergunta aqui para você, Alexia. Eles estão dizendo o seguinte: o que você aprendeu com essa experiência e como essa missão tem transformado
você como pessoa? Boa. Olha, o que eu aprendi essa... Está muito ligado à relação de você, às vezes, ter que se abdicar de coisas que você quer fazer, e no campo a gente se depara muito com essa realidade, sabe? De você precisar renunciar às coisas que você quer fazer, né? Antes eu não precisava fazer isso, antes de estar no campo. Eu seguia a minha vida normal, né? Como uma pessoa comum, né? E quando você vem no campo, então, eu tenho aprendido isso, né? Dia após dia aqui, né? Sobre essa questão de você renunciar muitas vezes à sua vontade, mas para fazer a vontade, né, do nosso Pai. E isso tem realmente transformado a minha vida, né? Eu sempre entendi de Deus que o meu chamado é servir, né? Antes mesmo de vir para o campo missionário, eu sempre entendi de Deus isso, né? Que Ele me chamou para servir, né? Então, quando você vem para o campo, isso fica muito mais aflorado, né? Então, isso continua transformando a minha vida, sabe? Esse entendimento da importância de servir, sabe? De olhar para as pessoas com compaixão e graça. Teve uma situação que eu passei no Natal, né? Eu ainda estava servindo na Cristolândia Feminina, aqui na Serra, né? No Espírito Santo. E estava eu e outra missionária. E essas datas comemorativas, para mim, era algo foi bem difícil logo quando eu vim para o campo, porque eu sempre estava com a minha família, e a minha família estava sempre toda reunida. Então, para mim, foi bem difícil passar essa data comemorativa longe deles, porque eu já estava servindo aqui. E estava eu e a missionária, né? A gente não ia conseguir ir passar o Natal e nem o Ano Novo com a nossa família. A gente ia passar, né? Porque nós estávamos servindo na unidade feminina. E aí, nesse dia, as nossas acolhidas acordaram, né? Reclamando, porque elas também têm essa questão, né? De não estar com a família e tudo mais, e aí aquela reclamação, aquela murmuração. E nós duas estávamos preparando tudo para fazer o melhor Natal possível para elas, né? Preparar lembrancinhas para dar, né? Uma comida diferente, né? E aí eu acordei assim já de manhã, falei assim, nossa, a gente está aqui fazendo as coisas, preparando tudo para elas, a gente não está com a nossa família, e aí a gente não está com a nossa família e elas estão aqui, acordaram reclamando, nossa Deus, e preparando as coisas, né? As lembrancinhas, embrulhando as lembrancinhas. E Deus falou comigo de uma forma assim, que eu nunca vou esquecer. Ele falou, é isso, você também faz isso comigo. Eu tenho te abençoado, eu tenho te dado muitas coisas, mas você também reclama. Você também não, às vezes você também não agradece, né? E aí, assim, Deus falou assim muito claro comigo, a mesma compaixão e graça que eu derramo sobre você, é essa mesma compaixão e graça que você precisa derramar para essas pessoas que estão aí reclamando, murmurando, que você está cuidando delas, né? Então, é algo que eu levei de lição, né? Que Deus me ensinou nesse dia, né? E realmente é isso, né? Isso tem transformado a minha vida. Eu tenho olhado para as pessoas, desde quando eu vim para o campo, com um olhar diferente, que é esse olhar de compaixão e graça, que muitas vezes, mesmo servindo ao Senhor, mesmo tendo crescido na igreja, mas uma realidade que eu não vivia e que eu não via. Quando eu vim para o campo, eu comecei a olhar para essas pessoas, né, que estão em situação de drogadição, que estão nas ruas, com esse olhar de compaixão e graça. E eu só consegui ter esse olhar depois que eu vim para o campo, né? Então é algo que Deus tem transformado, né? E em nome de Jesus vai continuar transformando na minha vida. Amém. Maravilha. A Vera Magalhães está dizendo, em todas as aulas, acho que é isso, em todas as aulas precisam ser alcançadas. São situações diferentes, acho que é almas, acho que é isso, Almas, né? Aulas, E todas as almas precisam ser alcançadas. São situações diferentes, realidades diferentes. Muito bem. Bom, 11 horas, Alex, a gente vai ter que caminhar para o nosso finalzinho aqui, até para eu poder te liberar, né? Que normalmente a gente demora aqui uma hora só de mais ou menos de bate-papo, né? Mas a gente estendeu um cadinho mais, porque a internet tem uma hora que travou e tomou alguns minutinhos.
Lá no nosso WhatsApp também tem recadinhos aqui. A Magna, né? Magna Filha, ela está dizendo que ela está lá em Propriar, Sergipe. Deus abençoe vocês grandemente. A Dilma, a nossa querida irmã Dilma, também está dizendo aqui, ó, bom dia, povo lindo de Deus, a todos os missionários em campo e a você, Alexia. Oro por Deus para cuidar e abençoar vocês sempre. Um abraço. A Dilma está lá em Jequié, ela é da Igreja Batista Manancial, lá em Jequié, está lá conectada com a gente. Obrigado, Dilma. Deus abençoe sua vida, querida. Bom saber que você está aí. São 11 horas e 21 minutinhos, caminhando aqui para o finalzinho, Alex. Antes de a gente ir lá para o finalzinho, eu tenho mais uma pergunta para você, uma curiosidade, né? Pode fazer. Como que é a rotina como missionária aí do projeto, né? E quais as principais atividades, vamos dizer assim, que você desenvolve aí? Então, hoje eu estou na gestão aqui do projeto. Deixa eu só colocar aqui a bateria, vou tirar o fone rapidinho. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo, né? Sim. Então, hoje eu estou na gestão aqui do projeto, então eu fico bastante com essa parte administrativa, né? Também de receber as pessoas aqui, de procurar parcerias para a nossa unidade, a nossa rotina aqui enquanto missionária, né? Nós dormimos aqui na unidade com as meninas, né, com as mães e com as crianças, nós temos um quarto missionário aqui, sou eu e mais 3 missionários, então a gente se divide aqui na rotina, então nós acordamos de manhã. Ontem eu dormi aqui, né? Então hoje a gente acordou cedo, porque as meninas têm uma voluntária que fica aqui com elas, que faz o som sons da missão com as crianças, né? E as mães estão na aula de ukulele, a gente acorda, faz nosso devocional. Hoje é um dia, né, específico que as meninas vão para a aula e voltam. Aí nesse processo a gente fica com as crianças, porque quando elas estão em atividade, nós ficamos com as crianças. E aí, nesse momento, é um momento que ou a gente brinca com elas, coloca louvor, ou a gente vai contar alguma história, é momento também da gente aproveitar para evangelizar elas. Tem vezes também que é só brincadeira, elas vão brincar, correm pelo espaço. Aí tem as crianças que estudam, então a missionária que dirige, ela pega as crianças, leva as crianças para a escola. E aí a gente, no meu caso, eu fico mais nessa parte de, como eu falei, né, de conseguir as parcerias para cá, de ver as necessidades das mães, né, parte social, parte jurídica também, se tiver alguma necessidade, para a gente poder encaminhar também aqui para os missionários que nos ajudam nessa parte. Na parte da tarde, normalmente, sempre tem alguém, um voluntário, ou a gente mesmo que desenvolve um estudo com elas, discipulado. Então, a nossa rotina é sempre atrelada com as atividades que elas têm aqui dentro da rotina delas, né? Aí, essa semana, como nós estamos na semana do nosso aniversário, então eu vou passar a semana aqui, porque eu prefiro passar a semana aqui, mas nós temos o nosso apartamento missionário aqui, e aí quem não está de plantão vai para casa, normalmente a gente passa o dia, dorme, passa o outro dia o dia inteiro, e à noite vai para casa, né? Que é a casa missionária. Mas a nossa rotina é basicamente essa, vai muito junto com a rotina delas, e nós missionários ficamos com essas questões, né? Desse cuidado, parte da saúde também. Muito bem. 11 horas e 24 minutos em Brasília. Gente, a gente está caminhando aqui para o finalzinho com esse bate-papo aqui com a nossa queridíssima missionária Alexia, que está aqui com a gente. Alexia, antes de terminar, e os teus sonhos pessoais? Como é que estão? Além de, claro, concluir aí a OAB e tal, né? Os sonhos da Alexia, como é que tá aí? Então, o primeiro, né, além de vencer essa etapa da OAB, eu falo que eu tenho muitos sonhos, muitos planos, né? Sou uma pessoa que gosta muito de planejamento. E um dos meus sonhos é formar a minha família, né? Ter uma família, né? Ter um esposo, poder ter filhos. Eu sonho em ser mãe. As meninas até falam aqui, você, quando tiver o primeiro, depois você não vai querer ter mais, porque eu brincava que eu queria ter 4 filhos. Aí depois o sonho de mãe diminuir para 3. Vou ficar no 3 mesmo. Aí ela, se tiver o primeiro, você não vai querer mais, mas
Eu falo que eu acho que um dos meus principais sonhos é poder ser mãe, sabe? É poder sentir isso que a gente sente de uma certa forma, mas não na totalidade, porque não é a gente que gerou, né? Então acho que é um dos meus maiores sonhos é poder ser mãe, é poder formar a minha família, sabe? É poder ensinar os meus filhos no caminho que devem andar. Deus tem me dado a oportunidade de ensinar os filhos dos outros, né? Mas eu quero muito poder ensinar os meus filhos, porque eu acho que é algo que Deus nos dá que é incrível. Você sabe gerar a criança e você mostrar para a criança que o que Jesus pode fazer e fazer com que essa criança cresça amando Jesus. Então, acho que é um dos meus principais sonhos é esse, né? Poder formar a família, poder ter a minha família servir também ao Senhor no campo missionário ou em qualquer lugar, porque eu não sei, daqui para frente Deus pode me direcionar, né, a viver outras coisas. Eu só quero estar pronta para isso, né? E também se eu não tiver que Ele me capacite para isso. Então, esses são os meus sonhos. Também um dos meus sonhos, né? Ter os meus pais mais próximos aqui de mim. Hoje eu falo que eles, mesmo estando longe, eles sempre estão aqui comigo, né? Oração, falando também todos os dias. Mas eu queria, não sei se Deus pode fazer isso, mas eu queria ter eles aqui mais próximos, para que numa folga minha eu consiga, sabe? Estou indo para casa da minha mãe aqui. Como eles ganham idade, é bem mais difícil. Mas eu queria ter a oportunidade. A gente tem uma missionária que trabalha aqui comigo, que os pais dela são voluntários aqui. Então, eles sempre são aqui, né? E acho que é o meu sonho também poder ter os meus pais mais perto, né? Não só da forma como eles já fazem, né? Que eles já me ajudam muito aqui, mas ter eles pertinho para poder eu conseguir uma folga e ir na casa deles e poder ficar mais próximo. Então, são esses os meus sonhos. Maravilha. E para a gente encerrar, Alexa, e os sonhos e expectativas aí para o futuro do projeto? O que você gostaria de ver acontecer por aí? Aí eu tenho sonho para mim, mas aqui eu também tenho sonho, porque não é só eu que sonho, tem mais pessoas que sonham junto comigo. Aqui no nosso projeto, né, um dos nossos sonhos agora, a gente tem um espaço aqui que a gente vai conseguir construir mais salas, né? Hoje a gente tem uma parte aqui que é o nosso escritório e nossa sala de atendimento, dispensa tudo num lugar só. Então a gente tem já um espaço aqui que a gente vai poder levantar mais salas. A gente quer fazer uma biblioteca para as crianças aqui e para as mães, para que elas possam ter, sabe, de ir lá, quero pegar meu livro, eu quero pegar minha Bíblia, eu quero pegar um outro livro diferente, quero ficar aqui, quero ler uma brinquedoteca também para as crianças, para que as crianças também tenham esse espaço, uma sala de atendimento também, uma outra dispensa aqui para a gente. Acho que esses são um dos nossos sonhos agora, né, de futuros, né, que a gente quer realizar, poder melhorar ainda mais o espaço que a gente já tem, que é muito bom, né? Então a gente já está pensando, né, em como fazer para ampliar mais, porque hoje nós só podemos, por lei, acolher até 6 mães, né? Então essa é a quantidade máxima que a gente pode acolher aqui. Hoje nós temos 5 mães aqui no projeto e 10 crianças, né? A nossa quantidade, né? Então nós temos ainda uma vaga aqui que já está para ser preenchida também. Mas a nossa ideia é poder cada vez mais melhorar o nosso espaço aqui para que a gente atenda melhor ainda as mães e as crianças que estão aqui com a gente. E também um dos nossos sonhos, que nós já estamos orando muito para Deus realizar, que Deus tenha mais voluntários, né? E mais pessoas também para nos ajudar aqui, né? Para que Deus levante pessoas com esse coração de servir, a cuidar dessas mães, dessas crianças aqui junto com a gente. Então, também é um dos meus sonhos poder ter uma equipe maior aqui no Sonho de Mãe, né, para a gente poder fazer mais. E voluntários. Hoje, as nossas voluntárias aqui do Sonho de Mãe são as pessoas da terceira idade, já são senhorinhas de 60, 50 e poucos anos, 70 e poucos, são elas que nos ajudam aqui no trabalho voluntário. Então, a nossa oração também para que Deus levante mais jovens, né? Não só a terceira idade, mas a terceira idade é muito bem-vinda aqui com a gente.
mas também jovens, né, com o coração disposto a servir, né, a doar também a sua vida, ou seja, um ano, ou seja, suas férias, né, para estar aqui nos ajudando e servindo. Maravilha. Gente, 11h30, meu Deus, tempo voou, Alexia, Jesus amado. Que mensagem você gostaria de deixar, se for o caso, para as pessoas que apoiam o projeto e para aquelas que estão pensando em se envolver, Alexia? Então, eu acho que eu deixaria assim a mensagem de dizer: conheçam os projetos, né? Conheçam, se deem a oportunidade de conhecer, né? Se você tem um desejo, às vezes você tem um desejo no coração de eu quero ajudar de alguma forma, né? Primeiro, oração, né? Orar pelos projetos. Mas tenho falado com as pessoas, se dê a oportunidade de conhecer, né, de vir no espaço, de saber, de passar um dia aqui para ver como funciona, né? E Deus pode tocar no coração para que a pessoa queira servir, seja aqui no Sonho de Mãe, seja em qualquer outro projeto, né, que nós temos. Mas eu acho que é isso. Se deem a oportunidade de conhecer tudo aquilo que Deus tem feito, né, nos nossos projetos aqui da Junta de Missões Nacionais, seja Cristolândia, Sonho de Mãe, seja qualquer outro projeto que nós estamos envolvidos, mas se deem essa oportunidade, sabe? Abra o coração para poder conhecer e para poder ver de perto o que Deus tem feito, né? Porque quando a pessoa, e eu falo porque todas as pessoas que vêm para conhecer, elas saem impactadas, porque elas têm a oportunidade de ver de perto, né? Não só de ouvir falar, como as pessoas estão me ouvindo aqui falar, mas de poder conhecer, de poder ver, de conhecer as histórias. Então, acho que esse é a mensagem, né? O recado que eu deixo. Maravilha. Gente, 11h32. A pergunta dos sonhos que eu fiz para a Alexia, na verdade, são alvos de oração. Então, você que está aqui ouvindo a gente ou assistindo, né, depois, se você quiser assistir de novo, para que você possa anotar aí esses alvos de oração, né, para que o Papai do Céu possa continuar aí abençoando esse projeto. Gente, e é isso. A gente conversou, então, com a missionária Alexia Santos, né, que está lá em Serra, no Espírito Santo, no projeto Sonho de Mãe, né, esse projeto Cristolândia Sonho de Mãe, não é? Que é um projeto maravilhoso, e a nossa também alvo de oração é para que esse projeto se estenda aí por todas as cidades, ou melhor, por todas as maiores cidades, vamos dizer assim, né? Para que mais mães tenham, mães que vivem em vulnerabilidade aí, né, vivem na rua ou coisa parecida, elas possam ter essa oportunidade. Então esse é o nosso sonho, né, para que mais cidades sejam alcançadas aí com esse projeto. Alexia, obrigado, querida, por atender a gente mais uma vez. Que Deus abençoe. Espero vê-la mais vezes aqui, né? E você compartilhando com a gente o que desses alvos de oração aí, com certeza, Deus já alcançou, já realizou e tal, né? Então, eu espero ver você mais vezes aqui na nossa Quarta Missionária. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu falo que qualquer pessoa que eu encontro, eu quero falar do Sonho de Mãe para que as pessoas conheçam, né? Então, essa é uma forma de talvez quem não conhece, poder conhecer um dos projetos, mais um dos projetos lindos que nós temos, né? Que tem abençoado a vida de tantas pessoas já. Eu também abençoo e agradeço a oportunidade. Valeu. Bom fim de semana para você, bom resto de semana para você, que Deus abençoe, dá um forte abraço em todo mundo aí e até a próxima então, tá bom, amiga? Obrigado, viu? Nada. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.